Espectadora da TV Jovens Cronistas e também do canal Em Nome da Rosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, ao vivo na TV Jovens Cronistas, quarta-feira, 24 de maio de 2023. Peço, como sempre, a inscrição nos canais, né, tanto na TV Jovens Cronistas como também no canal Em Nome da Rosa, o like nos vídeos, né, tanto na versão ao vivo, gravada aqui da TV Jovens Cronistas, como também na reapresentação no canal Em Nome da Rosa. E é claro, se estiver acompanhando ao vivo, está com a gente aqui na noite desta quarta-feira, participe pelo chat, pelo bate-papo, mandando a sua opinião, a sua mensagem. Hoje eu nem vou perguntar para o Cristiano se vai ter polêmica, porque a polêmica já está no título. Então, eu passo a palavra para o Cristiano Araújo, que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa e está aqui na TV Jovens Cronistas nessa parceria no Espaço Trabalhista. Tudo bem, Cristiano? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que já chegaram e aqueles que vão chegar. E, claro, também o pessoal que vai assistir depois. Antes da gente abordar, né, os temas da noite, eu quero fazer aqui um agradecimento especial para o pessoal que está aqui acompanhando a TV Jovens Cronistas, a última live. A gente teve uma visualização muito boa, né, e está mostrando aí novamente que o trabalho está se afirmando aqui, né, nessa mídia independente. A gente fica muito feliz que o pessoal está chegando aos pouquinhos, e não é só aqui, mas também lá no meu canal, também as lives estão sendo um sucesso, estão pegando bastante visualização. Claro que falta um pouquinho mais de engajamento para a gente conseguir equilibrar um pouco melhor, né? Mas a gente está vendo que, pelo menos nas visualizações, a gente já tem um ganho bastante interessante, a gente fica muito feliz. Bom, então, né, Cláudio, como já é de praxe aqui, né, dos nossos programas, os nossos programas não podem ficar sem um tema polêmico, né, porque essa tem sido a tônica nos últimos programas, e hoje é uma polêmica que a gente não vai conseguir dar conta, mas não é porque a gente não vai dar conta que a gente não vai se posicionar também, né, a gente vai falar aí sobre essa polêmica exploração do petróleo na foz do Amazonas, que inclusive, né, falar de foz do Amazonas já é a polêmica, inclusive, né? E a gente vai falar também, né, sobre as CPIs, né? Porque o Brasil está passando por pelo menos aí, né, umas 3 CPIs. Uma já iniciou, né? Que é o caso aí da CPI do MST, e nós temos mais outras 2 engatilhadas, que uma é a CPI das casas de apostas, né? Desculpa, das casas de apostas não, perdão, é das apostas. Mas também não está muito errado também, né? E vamos falar também sobre a outra CPI, né, que é a CPI das Americanas, que também ainda não teve um começo. Eu fiquei sabendo que ia começar hoje, mas eu particularmente fui acessar hoje a Câmara, não achei nada. Eu só vi a CPI do MST, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso e como que isso se reflete no cenário político. E então, esses eram os temas da noite. Daqui a pouco a gente já começa aqui a falar um pouco sobre esses 2 temas. Vamos lá. Vamos lá, então, já vamos começar. Vamos começar o programa, enfim. Lembrando que você deve compartilhar o link deste vídeo nas suas redes sociais para mais pessoas acompanharem o trabalho da TV Jovens Cronistas e do canal Em Nome da Rosa. Ô, Cristiano, vamos começar falando deste tema que é uma polêmica, tem muita desinformação, né? Tanto é que até você destacou quando se fala de Foz do Amazonas, aí tem a grande mídia confundindo, falando Foz do Rio Amazonas, mas na prática nós estamos falando de uma decisão que já foi tomada pelo IBAMA. O IBAMA que na semana passada desautorizou a Petrobras, e aí tem ainda que a gente vai falar aqui ao longo do programa, tem também uma linha cronológica aí dos acontecimentos. O IBAMA desautoriza a Petrobras num processo que começou a tramitar no IBAMA em 2014. 2013. 2014, abril de 2014. Abril de 2014 é quando o IBAMA ele recebe o protocolo. Né? Em 2013, nós temos o leilão da ANP. Né? Isso, então, que é quando inicia, que é lá em 2013, que é onde inicia tudo. Não, quando inicia, só para não confundir o público, o julgamento do IBAMA perdurou aí de 2014 até semana passada, o julgamento do IBAMA. Né? O leilão que
concedeu não as bacias, mas os locais de exploração, ocorreu em 2013, só para o público melhor, porque o IBAMA tomou uma decisão, depois desse período todo, de 2014 até semana passada, o IBAMA tomou uma decisão e essa decisão contraria o desejo de explorar áreas na bacia do Amazonas, né? Na bacia da Foz do Amazonas, que é o nome correto, que a mídia hegemônica tem confundido o público aí. Cristiano, na prática nós temos de um lado o IBAMA, com essa decisão, e do outro a Petrobras, que vem já há algum tempo externando o interesse de explorar, até porque sabe que os países vizinhos do Brasil têm explorado ali e conseguiram não apenas encontrar petróleo, como tem também gerado divisas, né, com a exploração do petróleo. E tem o discurso que a gente tem visto, que na minha avaliação já é um pouco demagogo, e eu também quero te ouvir depois, que é essa questão, precisamos explorar o petróleo porque ali fica o Amapá, são estados do norte e do nordeste, estados que têm, né, um PIB inferior aos estados do sudeste e do sul, são estados que têm um índice de pobreza maior, enfim, e que a salvação da lavoura poderia ser a exploração de petróleo. Eu passo a palavra para você porque a gente precisa também explicar para o público de início como é que ocorreu esse desenrolar dos fatos, desde lá de 2013, no leilão, mas, sobretudo, o trâmite que ocorreu dentro do IBAMA até essa decisão, que, por hora, é uma decisão que me parece que poderá ser revertida, né? Não me parece ser uma decisão final. À vontade, Cristiano. Bom, vamos lá, né, Cláudio? Como tu disse, né, a disputa pelas terras ali, né, ela começou ali por 2013, né, que a ANP estava nessa batalha para conseguir o licenciamento. E anteriormente tinha pelo menos 3 empresas que estavam disputando para explorar, né, o petróleo na região. Eu só não sei se são empresas estrangeiras, eu não olhei cada uma delas, mas eu acho que sim, pelo que eu vi, BP, sim. Total e BHP também. Isso, sim, são 3 empresas estrangeiras, né? E aí, como é um processo bastante burocrático, é uma região que tem singularidades, eles acabaram desistindo do processo e sobrou, né, para a Petrobras. E aí a Petrobras encampou essa luta de conseguir, né, o licenciamento para que ela pudesse, né, explorar esse petróleo, né, porque ele se estende ali da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte, uma extensão bastante considerável. E aí, Cláudio, acabou esbarrando, né, nos estudos do IBAMA e de outras instituições, porque eles disseram que era muito frágil o que eles estavam apresentando para a área de, como é que é? Áreas sedimentares, eu não recordo muito bem, eu sei que a sigla é AAS, eu só não lembro perfeitamente o que é. Eu sei que tem a ver com as áreas sedimentares. Então, assim, foi um estudo que eles consideraram inconclusivos, né? E aí o IBAMA disse, olha, se não tem como dizer que... porque ali a Petrobras, ela, pelo menos essa foi a interpretação, eles estavam entendendo que eles estavam muito mais preocupados com a área de exploração e não com o ecossistema, com os rios do Amazonas, que poderiam ser dramaticamente afetados, né? E aí o IBAMA considerou inconsistente, entendeu que a Petrobras não conseguiu provar que não seria perigoso, estou traduzindo aqui para uma linguagem popular, que não teria todas as precauções para que não houvesse um impacto ambiental muito grande, então ela acabou negando, né, a Petrobras o direito de explorar o petróleo na Foz do Iguaçu. E aí, desculpa, Foz do Iguaçu não, na Foz do Amazonas, perdão. E aí, como tu falou, né, tem até essa polêmica, né, da Foz do Amazonas, que na verdade não é na Foz do Amazonas, na verdade é a mais de 500 quilômetros, né,
E aí... Desculpa. Só para... que a imprensa tem usado, inclusive, né, a foz do rio Amazonas, que fica a 500 quilômetros 546 bacia, quilômetros, né? Da bacia, exatamente. Isso. É que a bacia leva o mesmo nome, não é isso? Isso, exatamente. Ela fica a 546 quilômetros da bacia. E aí, inclusive, esse é um argumento que a própria Petrobras usa, né? De que não é na bacia, né? Fica, na verdade, a 546 quilômetros da bacia. É em alto mar o negócio, né? É quase no Suriname. Inclusive, está tendo aquela exploração também de petróleo ali na região, né? E assim, Cláudio, então ali se formou uma polêmica, né? Porque não envolve apenas o interesse da Petrobras, o interesse também do pessoal ambientalista, também tem as ONGs de fora, né, que também estão nessa. Por exemplo, o Greenpeace fez uma nota contra, dizendo que não pode explorar aquela região, que uma região que tem uma diversidade muito grande, que o governo brasileiro não poderia tomar essa irresponsabilidade. Mas não só ele. Sabe aquele carinha que dá uma certa polêmica dentro da esquerda? Eu só não sei por qual das instituições que ele está falando, né? Aquele carinha chamado George Soros, ele também se manifestou, né, dizendo que ele era contra a exploração do petróleo naquela região ali, né, da Foz do Amazonas. E, inclusive, Cláudio, eu não sei se está conectado ou não, né? Porque aí também, né? Sabe como é que é aquela coisa que a gente fala, né? Na política não há coincidências. E o senhor Jorge Soros, até onde eu fiquei sabendo, parece que ele estava aí recrutando uma turminha de pessoal aí ambientalista, sabe? Para ele formar essa galera e ir contra os projetos que estão rodando, né? Ou que podem rodar lá dentro da nossa Amazônia. Então, assim, Cláudio, tem uma série de interesses, né, que são o interesse da Petrobras, o interesse dos ambientalistas, o interesse das ONGs estrangeiras, de pessoas influentes, que não necessariamente são ligadas às ONGs do George Soros, né? Tem que falar também, né, que isso também existe o interesse dos americanos, o interesse de outras petrolíferas, porque vamos lembrar que a Elecnor, né, que é uma empresa que é controlada pela, eu não sei se é Hydra, se é Hydra, isso não importa muito, tá? Mas eu sei que é uma estatal norueguesa que explora no Suriname, né? E então, assim, teria a Petrobras ali pertinho, né? E aí, sabe como é que é? Existe uma concorrência muito forte nesse setor de não querer que se chegue muito perto às competições, e a Petrobras tem interesse em sair do Brasil, de fazer outras obras em outros países, como está fazendo agora lá na Colômbia, por exemplo, está se aproximando, né, da Colômbia, e também tem interesse aqui nessas regiões, justamente essas regiões, como, por exemplo, o Suriname, a Guiana, por exemplo, que também está explorando petróleo também. Enfim, Cláudio, e claro, né, eu não poderia deixar de falar também dos governos estaduais, né, porque os governos estaduais também têm esse interesse e eles fazem um lobby, né, forte para que essa atividade ela acabe indo para aquela região. Inclusive, né, a gente viu aí uma treta na semana, né, do Randolph Rodrigues e Marina Silva em torno dessa questão, porque o Randolph Rodrigues queria que houvesse a exploração dessa atividade, né, da atividade petrolífera, e a Marina Silva se colocou contra. Inclusive, a Marina Silva me falou um negócio, como é que é? Que aquilo que é de Deus não pode ser tocado, que, como é? Que é uma contradição a gente tocar naquilo que o Criador criou e a gente mexer nisso, explorar para fins econômicos, né? O jeitinho aquele da Marina que eu já falei, né, Cláudio? E que a gente já discutiu algumas vezes, inclusive quando
o Felipe Coutinho estava aqui. E para só finalizar aqui, Cláudio, também não poderia faltar aquele pessoal que faz de graça, né? E aí a gente para analisar os comentários do pessoal, e aí tá, eu até analisando friamente, acho que tem argumentos bastante relevantes, né, com relação à exploração, de que realmente tem riscos, que a gente precisa realmente apresentar as garantias, porque realmente é uma comunidade que tem uma diversidade, que tem comunidades tradicionais, que tem uma fauna, uma flora diferenciada, que realmente requer um cuidado maior. Só que, assim, tem uns grupinhos aí que não é, a preocupação não é bem essa. Na verdade, o que eles estão trabalhando é para colocar aquela ideia que o Felipe Coutinho criticou aqui, né? Que é de abandonar as energias de combustíveis fósseis, né? Para investir nas energias renováveis, as energias limpas, que não têm o mesmo potencial energético que os combustíveis fósseis. E aí a gente vai passando e vai entendendo que o interesse verdadeiro é realmente esse, Cláudio, e não porque estão realmente preocupados com a Amazônia. Então, assim, Cláudio, é uma questão sensível demais, mas, assim, para não fugir da raia, eu apoio, sim, que se explore o petróleo naquela região, mas, claro, tem que estar muito bem acordado isso, tem que haver um diálogo permanente entre a Petrobras e os ambientalistas para a gente chegar num denominador comum e a gente poder explorar antes que daqui a pouco venha uma petroleira estrangeira aí e saia explorando e tá tudo certo. Aí não dá, né? Eu também penso que é um tema muito sensível, e não só eu imagino que todo mundo que esteja analisando esse assunto também concorde com isso. Agora, eu também não posso deixar de pontuar aqui, e isso sempre deixando alguns ganchos para que você faça seu comentário em cima, ô Cristiano, mas a morosidade do IBAMA em discutir, em analisar essa solicitação, esse protocolo, não é coisa pouca. Porque, reforço, onde hoje a Petrobras quer perfurar um poço, e o licenciamento seria para perfurar um poço apenas, Isso, para exatamente. verificar, para prospectar petróleo e tal, aquela área já pertenceu a outras empresas estrangeiras, outras petrolíferas estrangeiras, que a Petrobras concedeu lá em 2013, no leilão. Tanto é que o protocolo foi feito em 2014 pela BP, que era a detentora daquela área. E em 2020 é que a Petrobras retoma aquela área. Já não é mais a BP, já é a Total, já é uma outra empresa que já tinha adquirido a BP, que devolve para a Petrobras. A Petrobras concedeu lá em 2013 e devolve para a Petrobras. E aí em 2020 a Petrobras entra, né, o reforça o pedido para um licenciamento no IBAMA. E o IBAMA, bom, me parece que sentado numa decisão. Então já temos um problema muito sério aí. Porque se o diagnóstico ou a avaliação do IBAMA é que a Petrobras ou as petrolíferas não apresentaram garantias, principalmente em relação aos impactos da exploração de petróleo naquela região, bom, se essa decisão se é esta avaliação, por que a decisão não foi tomada antes? Então tem algo aí que também me parece muito, muito estranho. Pô, uma morosidade gigantesca. Nós estamos falando de 9 anos, de 2014 até 2023. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que também não me passa assim despercebido na discussão desse assunto é como a decisão do IBAMA pelo indeferimento, ela também é, mesmo avaliando que não foi dadas as garantias, ela é um tanto questionável. Ela é um tanto questionável. Porque, na prática, o IBAMA, e eu tive o trabalho, até hoje eu não tinha lido, mas li hoje de manhã a decisão, o IBAMA se deu a prerrogativa, vamos colocar dessa forma, de falar para a Petrobras, é o seguinte,
você não apenas não apresentou as garantias, como também não apresentou para nós estudos sobre aquela área que é uma área remota, que é uma área de fronteira, que é uma área que, como disse o Cristiano, tem uma biodiversidade, uma fauna e uma flora extremamente sensível e também pouco estudado. Uhum. E aí eu fico pensando, pô, vai indeferir porque não foi apresentado esse tipo de estudo, mas com 9 anos em que o protocolo está, o processo está correndo no IBAMA, 9 anos. Porque agora também é muito fácil, e aí eu quero deixar isso muito claro aqui e destacar, é muito fácil falar que a Petrobras, uma empresa pública, parcialmente pública, enfim, mas que pertence à União, é quem não apresentou estudos, quando em 9 anos, aqueles campos de exploração pertenciam a empresas de outros países, e nós não vimos o IBAMA, pelo menos não houve repercussão, se houve algum tipo de decisão parcial que fosse, cobrando essas empresas. Então, também eu não consigo não me incomodar com isso, Cristiano, porque é muito fácil agora, você imputa a Petrobras, que retomou os campos de exploração há 3 anos e que, aí eu passo a palavra para você, eu particularmente não entendi se é esta gestão, a gestão do Jean Paul Prats, que reforçou o protocolo, que foi lá e insistiu para que o IBAMA decidisse, mesmo que fosse uma decisão contrária, como ocorreu, e se o documento que o IBAMA analisou não é um documento que já tem aí pelo menos 3 anos de atraso, ou com 3 anos de atraso, ou com mais anos. Eu não sei o que apresentaram ao IBAMA para que o IBAMA tomasse a decisão que tomou. Porque dá a impressão que, e tanto é que, não sei se você viu, mas assim, eu li muito isso, né? Falou lá dos indígenas, falou lá das comunidades originárias. Tá, mas lá na decisão do IBAMA, o ponto que eles citam, que o presidente do IBAMA, o Renato Agostinho, salvo me engano, ele cita as comunidades originárias, ele só fala o seguinte, e eu me dei o trabalho até de copiar e colar essa aspa, porque falou-se que, não pode se explorar lá porque temos comunidades originárias. Aí, o outro lado já começou a falar, não, as comunidades originárias estão muito distantes de onde, até porque, como disse o Cristiano, você tem aí pelo menos 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Eu tinha visto 570, mas vamos lá. Eu vi 546, mas tá bom. Vamos colocar pelo menos 500. Está a pelo menos 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a pelo menos 170 da costa do estado do Amapá. Então assim, não há uma comunidade originária próxima de onde vai ser explorado, né, o petróleo. E aí, na aspa que eu destaco aqui da decisão, diz o seguinte, isso aqui me chamou muita atenção, porque, isso aqui é muito fácil de se resolver. Se é este o problema, se é este o empecilho, é muito fácil de resolver. Abre aspas. Há ainda questões substantivas levantadas pela equipe técnica, que fez a análise do pedido da Petrobras não, das petrolíferas. Eu não sei que pedido é este, de quando que é esse pedido, qual é a última versão desse pedido, se a Petrobras fez algum aditivo, se ainda é da época que o campo de exploração pertencia às outras petrolíferas. Mas, assim, há ainda questões substantivas levantadas pela equipe técnica no que se refere aos impactos sobre comunidades indígenas. Ponto. Tais impactos estão relacionados olha só, vamos lá, a operação de atividades de apoio aéreo e não foram adequadamente previstos e dimensionados no estudo de impacto ambiental. Não sei se vocês entenderam, mas, de novo, tais impactos estão relacionados à operação de atividades de apoio aéreo. Não, sabe? Eu, sinceramente, como sou leigo, não sei se ele está se referindo sei lá, houve um vazamento, é preciso deslocar essas comunidades, e aí como que a Petrobras faria esse contingenciamento? Cláudio, se me permite, acredito eu, porque isso é um argumento bastante recorrente, não só do IBAMA, mas de outras influências ambientalistas, é o seguinte, é que se ocorresse um vazamento, levaria pelo menos 48 horas para que chegasse equipes, né, para tentar conter o vazamento, para fazer alguma coisa, entendeu? E esse é um dos argumentos que o pessoal da turma ambientalista, por exemplo, diz que não é de bom grado que se faça essa exploração.
Agora, com relação a essa questão que tu abordou, de 9 anos de delay da decisão do IBAMA, Cláudio, eu só quero te dizer uma coisa. Aí é a minha suspeita, tá? Eu acho que o delay sentou, desculpa, eu acho que o IBAMA sentou na decisão, tá? E, assim, eu tenho uma leve desconfiança que ele tomou por pressão. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, foi ele que recomendou que não se explorasse ali naquela região o petróleo. E ele disse, e na matéria que eu li, dizia que ele acionaria o IBAMA justamente para recomendar que não se explorasse naquela região o petróleo. Então, quer dizer, foi uma provocação do Ministério Público Federal, tá? Pelo menos foi essa informação que eu cacei, tá? Na imprensa, inclusive, tá? Então, acredito que foi por isso que o Ministério, desculpa, que o IBAMA, perdão, por isso que o IBAMA, ele decidiu agir, né? Mesmo que com todo esse delay. Mas, Cláudio, pode falar, pode falar. Não, e eu acho que pode ter havido, é que na decisão do IBAMA, eles tratam de aspectos técnicos que eles enxergaram que são necessários que a Petrobras, enfim, que quem vai explorar apresente a eles. E aí eu questiono, esta gestão, qual gestão que deixou de apresentar essas garantias? Houve um aditivo a partir da gestão do Jean Paul Prats. O Jean Paul Prats fez um aditivo a esse protocolo, dando mais garantias. E em relação às comunidades indígenas e tal, deixar muito claro que a única menção que é feita no despacho do presidente do IBAMA é este que eu trouxe aqui. A única menção é esta aqui, em que ele fala sobre o apoio aéreo, que, como estamos aqui discutindo, tudo indica que diz respeito a um possível, eventual vazamento e o deslocamento dessas comunidades. Então, a gente está falando de algo muito, me parece, né? Tudo bem, eu sou muito leigo, mas assim, me parece muito simples de se resolver. Muito simples de se resolver. Nós não estamos falando de impacto na comunidade ou nas comunidades indígenas. Estamos falando de uma situação que pode ser prevista no pedido de licenciamento, na avaliação daquela região. Então, assim, me parece, Cristiano, que mesmo quando a gente recorre aos aspectos técnicos, que, novamente, nós somos leigos, eu sou muito leigo, mas, assim, também sei interpretar texto. Mesmo sendo leigo, sabendo interpretar texto, a gente percebe que mesmo os aspectos técnicos são fáceis de serem resolvidos mesmo, de haver uma reversão desse cenário, né? E aí eu já lanço essa pergunta, que é a pergunta do chat, porque neste momento há um impasse. O impasse a decisão do IBAMA, ela não é definitiva, ela indeferiu, o IBAMA indeferiu o pedido, mas não quer dizer que a Petrobras não possa solicitar novamente, isso não quer dizer que a Petrobras não possa dar outras garantias. Então, assim, não seria muito surpreendente haver aí nos próximos meses, próximas semanas, próximos meses, uma reversão nesse quadro, o IBAMA deferindo uma solicitação para perfurar um poço, lembrando, é um poço para prospectar petróleo. Tanto é que a Petrobras havia decidido de início retirar os equipamentos e tudo mais, mas manteve lá os equipamentos e espera do Lula, do presidente da República, uma decisão. Então, até para saber de qual lado o Lula vai ficar, né, nesse impasse, nesse debate que vem ocorrendo dentro do governo, do lado da Petrobras ou do lado do IBAMA, dessa decisão do IBAMA, né, para também não confundir as coisas aqui, porque, como você falou, eu também concordo, qualquer tipo de exploração naquela região ou em qualquer outra região precisa de garantias. E a Petrobras, vamos e convenhamos, né, a Petrobras tem know-how. A Petrobras não é uma empresa de fundo de quintal, a Petrobras não começou ontem. E a Petrobras também, para deixar isso registrado, e eu acho que em meio a tudo isso eu estou vendo um desgaste desnecessário da Petrobras, da imagem da Petrobras, mas deixar muito claro que a Petrobras, se tem conhecimento, nunca houve vazamento na prospecção de petróleo, das atividades da Petrobras. Então, só para também deixar isso consignado aqui, porque dá a impressão que agora não, que a Petrobras é que está querendo fazer algo em uma região que não permitiria essa exploração, e a Petrobras tem know-how. Então, só para não deixar isso aqui também, deixar de falar isso, porque estou vendo um desgaste desnecessário da imagem da Petrobras. Está arranhando a imagem da Petrobras. É como se a Petrobras estivesse, neste momento, se colocando contra o meio ambiente, a sustentabilidade, a transição energética e por aí vai, Cristian.
Vamos lá, Cláudio. Realmente esse debate está acontecendo, tá, Cláudio? A gente está vendo na grande mídia, a gente está vendo, por exemplo, também por uma turma de esquerda também que está dizendo que nós somos uns reacionários, que nós estamos com uma visão lá do século XX, de que não tem que ter preocupação ambiental nenhuma, tem que explorar mesmo porque está no nosso território e a gente precisa explorar. Quando, na verdade, quando não é isso. Eu, por exemplo, eu defendo que sim, que se dê todas as garantias necessárias. Eu acho que é possível chegar a um acordo. Eu não defendo uma exploração simplesmente passando por cima de questões ambientais. Muito pelo contrário, até porque, sim, eu tenho parentes que moram, né, na região amazônica, né? Eles moram em Manaus, e, cara, eu não quero, por exemplo, que seja algo atropelado, que daqui a pouco possa poluir os rios, né, no Amazonas, que daqui a pouco possa ameaçar a fauna, a flora, comunidades tradicionais, ribeirinhos. Eu sou totalmente contra se não houver esses cuidados. Tanto é que eu, por exemplo, sou contra que fossem empresas estrangeiras, empresas que a gente sabe que não tem o mesmo devido cuidado, e a Petrobras, como tu disse, né, ela tem o know-how. Mas é aquilo, né, Cláudio? Existe todo um terreno de narrativas, como tu bem colocou, né? Por exemplo, teve pessoas, os influencers ambientalistas, que estavam dizendo que já havia exploração de petróleo lá na região, de óleo principalmente, né, e que dava vazamento, que já deu vários problemas. Eu particularmente procurei alguma coisa, sinceramente eu não achei nada. Eu achei que a ANP ela tinha comprado algumas áreas, né, inclusive áreas sensíveis, inclusive áreas, né, de preservação de terras indígenas, para fazer gasodutos para gás natural. Isso foi a única coisa que eu encontrei, assim, sabe? Mas te digo assim que eu nem perdi muito tempo lendo para eu não sair muito do escopo daquilo que eu queria conversar contigo. Mas, enfim, Cláudio, e aí tem muita desinformação ocorrendo. Por exemplo, teve um pessoal aí dizendo que tinha, como é que era, um recife de corais super raro na região, e aí teve um cara lá do Pará que teve que desmentir a história. Não, isso não existe, que é um estudo antigo, de um cara aqui do sul do Brasil, que produziu, e aí, pô, isso causou um constrangimento enorme. Inclusive, a Petrobras, né, se manifestou a respeito disso, porque conhece a região também, disse que não existe nada disso, que não existe aqueles corais que foram ditos, né? Porque essas foram informações que correram com uma certa fluência, né? E muitas pessoas acreditaram, Claudio, não é uma informação nova, né? O próprio Denis, né, que teve aqui, né, com a gente, falou sobre isso em um dos vídeos dele, né, que tentaram para tentar deixar a Amazônia intacta, né, para não haver a exploração de atividade econômica. Eles saíram com essa de que havia ali um recife de corais raríssimo na região e que não seria de bom grado a exploração. Também falaram sobre as águas, né, do Rio Amazonas, que é muito diferente da região onde a Petrobras está muito acostumada, como, por exemplo, a Bacia de Santos, citaram, né? Então, isso também não seria muito positivo para a empresa, que ela não está acostumada, não tem os estudos necessários para entender muito bem daquela região. E aí, Cláudio, a gente não sabe, como tu bem disse, quando é que foi, de quando que foram produzidos esses laudos, todo esse estudo técnico da Petrobras que o IBAMA analisou. Depois de 9 anos, quando será que foi apresentado e qual é o material que o IBAMA analisou? A gente não sabe, a gente só sabe que teve um estudo técnico, eles disseram que não pode, tanto é que houve toda uma discussão, né, que muitos dizem que a escolha não foi nada técnica, que a escolha foi política, né, que realmente teve todo
um arco de interesses que realmente não quer nenhum tipo de exploração ali. Eu, particularmente, Cláudio, já fui muito simpático a essa corrente, sabe, de não haver nenhum tipo de exploração econômica naquela região, né? Mas, Cláudio, aí tu vai deixar o pessoal ali ser uma região, um buraco aberto para mineração, tu vai deixar os caras, vai deixar uma família, né? Uma família grande ficar, sei lá, subindo em cima de uma árvore para catar um fruto para ele vender por um valor irrisório e ganhar, sei lá, centavos numa noite. Não dá, né, cara? A gente precisa, sim, desenvolver aquela região e a gente precisa mais do que nunca de energia. Isso é fundamental, cara. É fundamental para o Brasil, para a gente ter mais energia. Então, assim, cara, se o petróleo ele é uma atividade que vai gerar uma grande quantidade de empregos, que isso também é uma coisa que a Petrobras poderia levantar, o potencial de empregos que isso ia gerar, quanto que isso ia gerar de riqueza para a região também seria importante a gente saber isso, né? Poderia ser um argumento a mais para a Petrobras, porque, como eu disse, não dá para a gente simplesmente deixar uma economia muito tradicional para a região norte, principalmente, e um pouco da região nordeste, e ficar simplesmente nessa economia de pouca complexidade, ficar uma economia totalmente dependente dos recursos federais, né? Principalmente alguns estados, como por exemplo Roraima, por exemplo, sobrevive da transferência da União, né? É um dos estados que sobrevive, Tocantins, Brasília, se não me engano também, né? Então, assim, cara, tem que ter uma outra atividade naquela região, que não seja essas atividades que podem sim ser predatórias, como por exemplo madeira ilegal, o próprio garimpo ilegal, entre outras atividades que não são nada saudáveis para o meio ambiente, né? E aí que é o estranho, né, Cláudio? O pessoal vai lá e bota uma banca contra a exploração do petróleo, mas quando tu te posiciona contra a exploração do petróleo, mesmo que, tudo bem, pode ficar na retórica ali de que tu é contra o garimpo, tu é contra a exploração dos minérios, entre outras atividades naquela região, tudo bem, tu pode até te colocar contra, mas o que é feito na prática? Eu não vejo a mesma disposição política para poder barrar essas outras atividades, exceto agora, no início do governo Lula, que a gente viu, né, uma ação mais forte. Mas, Cláudio, analisa aí nos últimos anos o que foi feito com relação a essas atividades. Então, assim, Cláudio, é preciso sim desenvolver energia, é preciso desenvolver outras atividades econômicas nessas regiões, porque senão, cara, como é que essas regiões vão se desenvolver? Como é que a gente vai criar outros empregos para que essas pessoas saibam fazer outra coisa? Né? E a Petrobras, né, pô, ela tem um papel importante na produção, né, na produtividade, desculpa, né? Tanto é que a gente viu na época da política na política local, né, de interesse nacional da Petrobras, a gente via que a Petrobras ela tinha um índice muito elevado de produtividade. E se tu levar ou se tu conseguir, né, chegar a um denominador comum, né, para que a gente possa chegar, né, a ideia de explorar essa atividade econômica, mas sem ter esse cuidado com as questões ambientais, cara, a gente pode ter um salto interessante para essas regiões, né? Pode ter um novo boom econômico, como, por exemplo, está acontecendo no Suriname. Tem muito brasileiro, Cláudio, que está saindo do Brasil para trabalhar no Suriname, para trabalhar ou no garimpo, tá? Ou para trabalhar agora no petróleo, né? Com petróleo. E assim,
o Suriname deu um salto enorme desde que começou a exploração de petróleo. E eles também, pelo que eu sei, além mar também, pelo que eu fiquei sabendo. Mas eu não me aprofundei. Mas eu fiquei sabendo que o Suriname já está tendo, uma outra perspectiva desde que empresas estrangeiras, a Elecnor, né, começou a explorar o petróleo ali, mas isso já está começando a se refletir na economia do Suriname. Na Guiana também está havendo a exploração, né? Se não me engano, é na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, sim. Na Guiana Francesa também está havendo exploração de petróleo ali, e a região também já começa a ter um reflexo positivo. Tanto é que eu não sei se agora é o Suriname ou se é a Guiana, né? Mas eu sei que elas têm uma perspectiva de ser o país que mais vai crescer na América, acho que esse ano ainda. Então, assim, a gente pode estar desperdiçando uma chance de desenvolver uma região que tem pouco desenvolvimento, que tem muita pobreza, que tem muitas comunidades tradicionais que poderiam estar aproveitando desse recurso, né, para te trazer mais dignidade para essas comunidades tradicionais também. Então, assim, tem que se buscar o equilíbrio dessa relação, mas eu acho que a gente não pode deixar de explorar o potencial energético. Agora, se não puder explorar o petróleo, poxa, mas que pelo menos então busque uma alternativa, né? Por exemplo, sei lá, o gás natural, uma outra energia, mas o que a gente não pode ficar e o que aquela região não pode ficar é sem energia, que falta bastante por lá, e também não pode ficar sem um emprego qualificado, que é o que pode mudar, né, a realidade de muitos municípios, inclusive da própria região, Cláudio. Então, é preciso chegar nessa conciliação positiva para o desenvolvimento daquelas regiões. Eu concordo com a leitura que você faz, e acho que ela é muito mais adequada do que o que eu, pelo menos, tenho visto nas redes sociais de quem defende a exploração ali na margem equatorial, que diz assim: basta explorar lá que o Amapá vai enriquecer, basta explorar lá que o norte do país vai viver, né, novos tempos. Eu acho que é um discurso para lá de demagogo, porque não é simples, não é tão simples, porque eu vejo, e sendo muito honesto, e de novo, desconheço aquela região, não sei das suas características mais particulares, só que também concordo com a leitura que você faz de que, explorando esta atividade econômica, que a Petrobras tem know-how, mas a Petrobras tem a Bacia de Santos, mas tem a Bacia Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, que já é uma condição muito semelhante, tanto é que a margem equatorial, ela sai, né, ela passa ali do norte e vai até o nordeste, como você falou. Então a gente está falando aqui de uma empresa que tem know-how. Então, assim, acho que é indiscutível que a Petrobras tem condições de explorar estes e outros campos na chamada margem equatorial, sem, sei lá, sem eventos do tipo vazamento de óleo. Eu entendo a preocupação, e acho que a Petrobras também, assim como tem condições de explorar, tem condições de apresentar garantias. Por isso que eu trouxe aqui esse trecho da comunidade indígena, porque isso me pegou muito. Está proibindo porque tem as comunidades indígenas. Tá, mas a decisão do IBAMA não é isso. Não está falando que vai impactar as aldeias, não é que vai impactar as comunidades. É que o documento que foi entregue ao IBAMA, sabe-se lá quando e tal, não apontava as garantias sobre, por exemplo, apoio aéreo a essas comunidades. Então veja como é um negócio que eu acho que é muito simples de se resolver. Mas só para não perder o fio da meada, eu concordo com essa leitura. Eu só acho muito equivocado e eu quero te ouvir, porque é demagogo. Porque lá atrás, e aí eu acho que vale a comparação, ainda que sejam projetos com o mesmo, pelo menos foram vendidos com o mesmo objetivo: energia, desenvolvimento, mas a gente viu que na hidrelétrica de Belo Monte, que também lá atrás a promessa era essa,
desenvolver a região de Altamira e tal, a gente tem visto aí, pô, sabe, as pessoas que vivem naquela região, elas foram fortemente impactadas. Aí eu acho que vale a comparação, não os projetos, que são projetos totalmente distintos, e aí também, de novo, né, a Petrobras me parece ser assim, muito mais confiável. Né? Mas só para a gente não deixar também de falar isso, porque é muito tranquilo falar assim, não, tem que explorar porque o estado do Amapá vai se desenvolver muito mais rápido e tal. Pô, pode se desenvolver muito mais rápido desde que a exploração venha acompanhada de um projeto, porque também não adianta, Cristiano, explorar e, de novo, não é porque eu acho que vai ter algum impacto, mas assim, explorar por explorar, para gerar divisas para a Petrobras e ainda manter a distribuição de dividendos, sem que os estados façam parte de um projeto, e aí um projeto de âmbito nacional, né? Sabe, assim, eu também fico com muito pé atrás sobre esse discurso de que, não, é só explorar lá, tem que explorar, porque senão o povo do norte do país nunca vai se desenvolver, o povo que eu digo assim, os estados, né, nunca vão se desenvolver, nunca vão gerar divisas para o país, nunca vão contribuir mais com o PIB, e aí eu fico pensando, então basta só explorar? É só explorar? Claro que não. E aí eu não tenho visto também isso sendo discutido, sendo abordado, pelo menos. Tem que ser. Como eu te disse, né, cara? É um assunto, para mim, né? Para nós aqui novo, né? A gente não estava a par, foi algo que começou a rodar aí há pelo menos umas 2, 3 semanas, né? Mas, assim, precisa apresentar, né? Como todo projeto, quando uma empresa vai se instalar, e assim, eu lembro quando chegou o parque eólico aqui na minha região, por exemplo, para eles virem para cá para receber isenção fiscal, eles tiveram que dizer quantos empregos diretos, indiretos ia gerar, quanto de energia que ia gerar, quanto que isso ia contribuir para a comunidade, né? No caso, para o meu município. Então, assim, isso a gente ainda não tem muito claro. Por exemplo, quantos empregos vai gerar para a região, vai ter um percentual da comunidade, das cidades do Pará, do Amapá e outras regiões que vão ser contratados. Quanto é que isso vai gerar de recurso para os municípios, né, abrangidos pela foz equatorial, né? Então, cara, são questões que precisam ficar melhor esclarecidas com o tempo para saber se realmente vale a pena, né? Porque, sim, é até lógico de tu imaginar que vindo o petróleo para a região que vai se desenvolver, mas aí vamos ver o que vai ser explorado, que vai ser explorado, que tipo de petróleo o que vai ser produzido ali na região, né? Isso a gente não tem maiores informações a respeito do tipo de petróleo que tem naquela região. Eu, particularmente, lembro que vi um pouquinho, mas muito por cima, porque eu não imaginei que esse tema ia crescer muito, Cláudio, eu te confesso. Achei que esse tema não ia se desenvolver muito, mas como a gente viu, né, gerou uma grande polêmica entre a própria Petrobras, o governo, governos estaduais, as petrolíferas estrangeiras que não querem que aconteça esse negócio, né? Porque daqui a pouco vai que dá certo e outros países, né, decidem chamar a Petrobras, né? A Elecnor eu sei que é contra, tá? Eu posso te dizer isso, eles são contrários ao projeto. Né? E como eu te disse, existem as ONGs estrangeiras, né, que também são contrárias a esse projeto. Agora, com relação ao acerto, Cláudio, olha, não parece que pode acontecer. Eu acho que ele vai acontecer, sabe? Mas não por parte da turma ambiental, sabe? Eu acho que alguém vai ter que dar aquele chute, sabe? Para a coisa acontecer. Senão não vai, Cláudio. Porque, assim, o governo teve uma reunião, né? O Jean Paul Prats, a Marina Silva, o presidente do IBAMA, Lula e companhia. Tiveram uma reunião, né? E, a princípio, o presidente do IBAMA disse que não voltaria atrás. E a Marina Silva também parece irredutível de não querer voltar atrás. Ela realmente fincou a posição dela de ambientalista e ela
não pretende arredar o pé. Só que assim, Cláudio, e aí é uma conjectura que eu estou fazendo. Eu acho que a Marina vai sair do governo, tá? Por quê, Cláudio? Porque ela vai perder força. A gente vai ver outros interesses muito maiores que vão acabar engolindo a Marina. E isso já está acontecendo, Cláudio. Por exemplo, agora, essa semana, já começou a haver um desmonte dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? O Centrão foi lá, conversou com o Lula, né? Eu vou dar aqui, né, o nome do partido, União Brasil, tá? União Brasil teve uma conversa com o Lula e eles estão desmembrando o Ministério do Meio Ambiente. Coisa que nem no governo Bolsonaro aconteceu. A gente viu um desmantelo, a desfuncionalidade, mas não, né, de começar a fatiar o Ministério do Meio Ambiente. Isso está acontecendo no governo Lula. Por quê? Por causa dos acordos que o Lula fez. A governabilidade. A Ana, por exemplo, já não vai ficar mais no controle da Marina Silva. Vai ficar no controle do União Brasil. Vai passar para o Ministério do Desenvolvimento Regional e Agrário, né? É esse o nome do ministério, né? Vai passar para lá, tá? Então, assim, eles já estão fatiando o Ministério do Meio Ambiente e eles vão começar a desgastar a Marina Silva, certo? Então, Cláudio, eu acho que uma hora ou outra vai haver esse acordo, eu também estou contigo nessa, que vai haver esse acordo entre o governo, o IBAMA e os governos estaduais, e pode acontecer, sim, né, a exploração dessa atividade econômica lá na Foz do Amazonas, que na verdade não é na Foz do Amazonas, né? E aí, cara, a Marina vai ter que sair. Eu acho que a Marina não vai aguentar, cara. É uma conjectura. Eu acho que muitos que estão hoje na Esplanada não vão terminar o mandato. Agora, quanto a sair, eu, por exemplo, não entendi o seu comentário. Você falou, você acha que ela vai sair, mas não agora ou até o final do mandato? Enfim, qual é o... Não, eu acho que não vai demorar muito não, Cláudio, porque assim, as disputas estão fortes ali, tá? E então, assim, eu acho que não deve demorar muito, ainda mais se o Lula realmente, porque o Lula tem interesse, né, de que se faça a exploração dessa atividade econômica, porque o Lula sabe que ele precisa dos governadores, ele precisa da União Brasil, mais importante para ele tudo é a governabilidade e manter tudo como está. Então, se ele tiver que sacrificar um companheiro político, o companheiro político vai entender. Mas o inimigo a gente precisa apertar a mão, né? Tu sabe como é que é, né? Tu já conversou inúmeras vezes comigo sobre isso. Que o Lula ele faz de tudo para agradar quem odeia ele, né? Os companheiros que entendam depois. Então, eu acho que não deve demorar muito, a Marina deve pedir para sair, porque o Lula deve contrariar muito ela nos próximos meses, talvez. Eu tenho visto e notado que a Marina Silva, ela, com o passar do tempo, até nessas viagens que o Lula fez a vários países, a Marina Silva que parecia, tanto é que haveria, né, esse papel de autoridade da mudança climática e tal, se discutiu isso, assim, parecia ser uma figura que andaria ao lado do Lula, né, viajaria ao lado do Lula, me parece que não vai se confirmando isso, né? Então, em tese, vai perdendo espaço. Agora, não, tanto é, Cláudio, desculpa, só, deixa eu te interromper de novo. Tanto é que assim, nós temos hoje o Lula, nós temos o ministro de Minas e Energia e o Padilha, né? Que são favoráveis ao projeto. E a Marina está comprando essa briga, ela está sendo coerente com a posição dela, né? E o presidente do IBAMA também está comprando essa briga. Então, assim, eu não vejo que essa história vai acabar bem. Eu não sei para o presidente do IBAMA, mas para a Marina, e ela mesma já tinha falado, né, que caso entrasse muito em contradição, se ela tivesse conflitos que fossem
contrários aos princípios dela, ela pediria para sair, então eu acho que ela não deve demorar muito, não. É que, sendo bem honesto, é só se a mídia hegemônica insistir na ideia de que há uma disputa aí em jogo. Porque se a mídia hegemônica não insistir nisso, eu acho que a Marina Silva ela passa ilesa, porque no final das contas ninguém está aqui propondo não defender o meio ambiente, não defender a sustentabilidade, não defender um projeto responsável. Porque é isto, não é porque mudou o governo só, é porque o projeto da Petrobras ele deve ser e precisa ser, porque a Petrobras ela é respeitada por ter esses protocolos. Então, assim, cara, eu acho que também eu acho que só se insistir que há mesmo visões antagônicas aí em relação a esse processo, né? Mas a Marina ela está se opondo. Tá, mas hoje na Câmara já disse que, bom, a decisão do IBAMA foi tomada, mas se a Petrobras, não com essas palavras, mas deu a entender isso, que se a Petrobras apresentar as garantias, então e a Petrobras já se comprometeu, né, a fazer isso. Então tá, acho que assim, só se insistir numa espécie de telequete, tá rolando uma disputa de poder aí entre Lula e Marina Silva. Aí eu acho que a Marina Silva, até para manter alguma estatura política, ela poderia deixar o governo. Mas o contrário, eu acho que para ela também é interessante a posição de ministra do Meio Ambiente, né? Ainda que pese o que você trouxe, que é uma discussão que está acontecendo no Congresso em relação a explanar dos ministérios, né, as configurações dos ministérios aí, ministérios que poderão sofrer alterações. Veja só, né? Ministérios que foram empossados recentemente, que poderão ser alterados agora no início de junho. Agradecer aqui no chat rapidamente o Cristiano Kuzunok, que fez um comentário muito, muito bacana aqui, lembrando o Paulo Henrique Amorim, né, a Blablarina, o Paulo Henrique Amorim, que tinha várias sacadas ótimas, muitas saudades, né, do companheiro Paulo Henrique Amorim. De fato, assim, um jornalista que marcou uma época. Para quem o conhecia nas redes sociais, sobretudo, né, e infelizmente o projeto dele, o projeto do Conversa Fiada foi para outro caminho, mas assim, enquanto esteve vivo, quem conhecia nas redes sociais, gostava demais do Paulo Henrique Amorim, porque ele era um cara de esquerda, progressista, mas que compreendia a importância do nacionalismo, da soberania nacional. E quem não conhecia esse lado, gostava do Paulo Henrique Amorim pelo Olá, Tudo Bem, né? Então conhecia o jornalista do Olá, Tudo Bem, da TV Record. Então, assim, dificilmente você encontra alguém que não gostava do Paulo Henrique Amorim enquanto vivo. Paulo Henrique Amorim, jornalista que nos deixou já há algum tempo, mas sempre, como disse o Cristiano aqui. Também tem aquela outra que eu achava o máximo quando ele falava isso para Miriam Leitão, né, e para o Carlos Sandenberg, que ele falava assim, eles acham que eles chamam o patrão de colega de trabalho, né? Então é muito complicado quando vai conversar com alguém que chama o patrão de colega de trabalho, porque o patrão é o patrão, meu caro, ele vai te explorar, vai explorar sua mão de obra, não tem para onde fugir. Então eu sempre tinha esse comentário e falava, né, falava que o Carlos Sandenberg, e também sempre, né, alvo das críticas do Paulo Henrique Amorim, nossa, agora eu falei o nome dela, fugiu o nome, né? A Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão, que dava sono, né? Tinha uns vídeos dele falando que a Miriam Leitão dava sono, os comentários dela, e falava que a Miriam Leitão era dona da TV Globo, né? A dona da Globo, né? Porque chegava cedo, saía tarde, sempre estava em todos os jornais e tal. Enfim, Paulo Henrique Amorim, que passou pela TV Globo também. O Cristiano Fanfa está aqui com a gente, o seu xará, nosso companheiro, nosso compatriota. Ele falou assim, deixa lá o petróleo para quando tivermos um governo nacionalista, foi o que ele escreveu. E a Amanda Costa aqui com a gente, dando buenas. O Rui Casas Novas, direto lá de Portugal, como sempre, aqui participando do Espaço Trabalhista. Ele falou que nenhuma região pode se desenvolver sem atividades econômicas, e escreve que a Marina quer proibir apenas porque ela entende a capacidade zero do Brasil. É isso? A capacidade zero do Brasil planear o que quer que seja. E aqui a Márcia concordando com a gente que a Petrobras já deu provas, e várias e muitas provas de sua competência. A Petrobras, assim, eu desconfio das outras. Agora a Petrobras eu não desconfiaria, não.
O Cristiano Kuzunoki até fez uma pergunta retórica, mas que eu vou passar para o Cristiano aqui, Araújo, né? A Petrobras pode ser uma pioneira nas energias renováveis e limpas, como era com a cadeia de óleo e gás. Com dinheiro e investimento, por que não, né? Sim, sim, com certeza, pode sim. Inclusive, durante a campanha eleitoral, né, e o próprio Jean Paul Prats também, né, o presidente, ele falou, né, sobre essa questão da transição energética. O Lula, durante a campanha, também falou um pouco sobre transição energética. O Ciro Gomes também falou muito sobre isso, né, sobre a transição energética, de transformar a Petrobras numa empresa de energia, de não ser só de petróleo e gás, né, mas, por exemplo, de explorar outros tipos de energia, né, energia solar, energia aquelas offshore, aquelas que ficam no mar, né, que ele falou também do hidrogênio verde, como, por exemplo, existe lá no Ceará, né, que é uma empresa da Holanda, que é uma parceria entre o governo do Ceará e uma empresa holandesa que explora o hidrogênio verde, né? Então, assim, sim, subsidiariamente elas podem ser úteis, mas elas não podem ser o principal, como, por exemplo, tem muitos ambientalistas que defendem. Eles defendem que o Brasil não explore energias de combustíveis fósseis para investir em energias renováveis que não têm o mesmo potencial energético e são muito caras. Não sou eu que estou dizendo. O Felipe Coutinho, que é uma autoridade nisso, veio aqui na TV Jovens Cronistas e falou isso. Não sou eu que estou dizendo, né, Cláudio? Sim, dessa escolha, né, dessa opção que o governo, de maneira geral, a Petrobras, principalmente, escolheu. E por isso que também a gente acredita que não tem nada de exploração em relação a esse petróleo, né, e a margem equatorial, por isso que a gente não acredita que tenha algo aí que vai extrapolar, falar assim, não, a Petrobras vai fazer de tudo para explorar esse petróleo. Não, dentro também dessa estratégia, não apenas comercial, mas de posicionamento da empresa em relação a transição energética. Então, por isso que não tem nada demais, ou não teria nada demais em explorar esse petróleo. Primeiro, prospectar aí, encontrando, explorar esse petróleo lá na margem Porque você equatorial. está falando, né, de perfurar a região. E assim, Cláudio, como a gente fala, né, que não tem coincidência em nada na política, né? Aí é engraçado, tem um perfil chamado Pensar a História lá No no Instagram. Twitter. Eu No também no Twitter. Instagram. No Instagram nunca vi. Mas ele tem sendo muito atacado por uma turma de esquerda e também por essa turma mais influencer aí do ambientalismo, tá? Porque ele tem colocado um discurso nesse sentido, sabe, de explorar, mas eu acho assim que ele está indo um pouco, ele está passando um pouquinho do ponto, na minha opinião, claro, né? Mas assim, ele mostrou um ponto bastante interessante de que o pessoal fica usando uma série de argumentos, né, para tentar justificar que a Petrobras não pode explorar o petróleo, não pode perfurar naquela região para ver se dá para prospectar ali o petróleo e tal. E aí o engraçado é que tem um monte de empresa estrangeira que faz isso, por exemplo, no Canadá, na própria Guiana Francesa, eu te comentei, né? No Suriname. E aí ele trouxe um monte de exemplos, por exemplo, a Europa agora está fazendo isso, né? Porque ela está dependendo da energia da Rússia e a Europa começou a fazer uma série de atividades de exploração de energia, né, e inclusive do petróleo, justamente para não ficar tão dependente da Rússia, né? Os Estados Unidos, que muitas pessoas veem como, nossa, como exemplo de excelência, né? Os Estados Unidos autoriza a fracking, que é, olha, muitas autoridades que estudam aí o petróleo e tal, dizem que é super perigoso, mas o Ministério, o IBAMA deles lá, né, autoriza esse tipo de atividade, né? E aí a gente está aí preso nesse debate. Aí aqui no Brasil, quando tu vai perfurar para te analisar uma região, para ver se tu pode explorar, qual é o potencial e tal, aí dá toda essa gritaria.
né? Aí tem as ONGs estrangeiras fazendo estudo contra. E, Cláudio, não é só com a gente. Olha só como é curioso as coisas. Na África, na África também está acontecendo isso, que a China tem explorado muito energia na região. E aí, deixa eu ver, é Uganda, Moçambique, tem mais outros dois países que eu não estou recordando agora. Eu lembro de Uganda, Moçambique, mais outros dois países da África também estão explorando petróleo, gás natural e outros tipos de energia. E as ONGs estrangeiras estão fazendo estudos reprovando, pedindo para que os governos locais não autorizem que se explore aquelas atividades. Para te ver, né? Quando é com os países pobres, essas ONGs, né, são os leões produzindo estudos, enviando para pessoas influentes na região para tentar, de alguma forma, né, fazer com que se crie um caldo, né, de rejeição àquele tipo de atividade, aquela exploração que pode, né, trazer um ganho para aquela comunidade, para aquele país. E aí, quando é com os países pobres, os países em desenvolvimento, como é o caso de alguns países da África e aqui numa região aqui do Brasil, aí tem essas ONGs tudo atuando para atrapalhar os nossos negócios. Engraçado, né? Como na política, né, Cláudio? Como a gente disse, não há coincidência. E não é à toa, né? Como a gente disse aqui, que, pelo que eu fiquei sabendo aí, o senhor George Soros está recrutando uma galera aí da Amazônia para colocar dentro das suas agendas, né? E é um comportamento muito, muito parecido, né? É até difícil. Agora eu virei de extrema direita, Cláudio. Eu vou ser Não, cancelado pelo que eu disse. você continua sendo linha auxiliar apenas, Cristiano. Você. Não, o que eu Não, não, disse agora foi muito não. pesado. Para a Não, esquerda, isso aqui foi pesado. mas Já virei de extrema direita agora. Você tá se colocando numa posição que você almeja, mas que você ainda não chegou lá. Você tem que ir com calma, né? Agradecer, então, aqui também, rapidão, para a gente passar para o próximo assunto. Se você tiver algo a acrescentar à vontade, senão a gente já passa para o próximo Não, assunto. tá certo. Vamos para o Então, próximo. o Denis Keynes, que esteve com a gente, ou está com a gente, que escreveu que a Marina vai cair atirando e o Lula vai cair entregando. E o Arlindo Moisés Celestino, que escreveu que acredita que a Petrobras é uma empresa responsável. A Eugênia Braga mandou para a gente aqui, né? Esperamos que o senhor Lula respeite o povo brasileiro e a Petrobras. E aí ela também desconfia muito da ministra Marina Silva. Ela traz aqui até o caso do Eduardo Campos, enfim. E a Márcia Lourenço Lima, que tem participado aqui do chat, fez alguns comentários, né? Sobre a... Cadê? Sobre a Marina também, sobre a Marina Silva, né? Não, perdão. Ela escreve o seguinte: foi pela desnacionalização do petróleo que se fez o golpe e a prisão do Lula. Ela coloca aí na conta dessa discussão sobre o petróleo, sobre o Brasil independente, soberano, enfim, né? Aspectos geopolíticos que passam muito pelos recursos naturais de cada país, né, dos seus potenciais, e é por isso que nós aqui sempre estamos defendendo a soberania do Brasil, né, acima de tudo, que o Brasil seja um país soberano, independente, mesmo como tem que ser, e ponto final, e não tem discussão. Ô, Cristiano, vamos falar do próximo assunto, porque se tem uma coisa que não é muito independente, é a atuação do Congresso, porque o Congresso ele é movido a lobbies. E aí, pô, de fevereiro para cá, né, de quando essa legislatura começou para cá, o que tem pipocado de comissões parlamentares de inquérito no Congresso é brincadeira, hein, cara? São muitas. E aí eu não sei se você também concorda, mas eu fiquei pensando, você propôs esse tema, eu fiquei pensando, você não acha também que tem e aí a gente tem visto também não só as CPIs, mas as comissões que antes não tinham relevância nenhuma, não tinha importância nenhuma, mas sempre tem um bom recorte aí para um deputado ou para uma deputada de alguma intervenção em uma dessas comissões. Você não acha que também faz parte aí dessas CPIs, né, dessa necessidade de comissões, de CPIs para supostamente investigar e tal? Também não tem esse estrelismo dos deputados e deputadas que foram eleitos e eleitas no pleito passado, de estarem presentes nas redes sociais a todo instante, sobretudo com os recortes?
Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Cláudio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É exatamente disso que se trata. Esse pessoal, eles não produzem rigorosamente nada para o Brasil, porque não tem concepção nenhuma, não tem nenhum projeto, e aí eles estão ganhando aí, explorando a sua própria imagem, eles querem isso aí justamente para mandar recorte para as redes sociais e aparecer, para mostrar que eles pertencem a um grupo, pertencem a uma pauta, não há mais nada além disso. E, infelizmente, Cláudio, eu acho que isso é só o começo, nós vamos ter muito mais outras CPIs por aí, para deputado ficar aparecendo, para deputado querer arranjar alguma forma de desestabilizar o governo. Eu acredito que isso vai acontecer muito, porque alguns a gente vê que a intenção mesmo é criar uma desestabilização também, né? Mas, assim, eu diria que 80% ou mais é justamente para se aparecer mesmo, né? E aí a gente já vai abrindo aqui com as CPIs que estão rolando. As CPIs que estão rolando por aí, né? Na verdade, a única que está rolando de fato, por enquanto, é a CPI do MST. Bom, eu não vi a CPI toda, né? Porque eu estava trabalhando e tal, mas eu cheguei a pegar um pedaço. E assim, você já deve imaginar que foi um debate rigorosamente moral, né? De dois grupos se enfrentando, grupos progressistas e os grupos conservadores, e eles ficaram ali, né? Trocando agressões, trocando gracejos para ficar fazendo o recorte depois para as redes sociais. Isso ficou bastante claro, né? E assim, Cláudio, é lamentável, porque daí vai ser aí 120 dias, né? 120 dias, 120, 180 dias brincando, né? Para ficar mandando recorte para as redes para autopromoção pessoal. Porque, sinceramente, tu acha mesmo que vão querer algum tipo de punição ao MST? Hoje, por exemplo, o Kim Kataguiri estava dizendo que havia provas fartas de que o MST ele cometeu crime aí em São Paulo, mas assim, até onde eu sei, o esquema aí em São Paulo de invasão de terra e como é que era? Crime de extorsão, pelo que eu fiquei sabendo, era um grupo que nem era do MST, era um grupo que era de uma outra denominação, que luta por moradia. Até o Guilherme Boulos se manifestou na época que aconteceu essa situação. Eu acredito que o Kim Kataguiri estava se referindo a isso, porque, assim, pela descrição que ele foi colocando, né? E eu peguei desde o início a fala dele, eu entendi que ele estava se referindo àquele caso em que ocuparam um prédio abandonado